Uma notícia muito importante surgiu no início da tarde de hoje, através do jornal Zero Hora. Zero Hora publicou que Emílio Marques, ex-vice de administração do Inter, naquele período 2015-2016, naquele período investigado pela Operação Rebote do Ministério Público, foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Uma série de desmandos e desvios ocorridos naquela gestão do Inter. Uma gestão que ainda não chegou ao fim, né? 2016 ainda não acabou, é um ano que vai perseguir o Inter por muito tempo ainda. O Inter ainda sofre com um rebote, literalmente, daquilo lá, né? Já são mais de 10 anos, mas o clube por pouco não foi à falência, com aqueles desvios. O Ministério Público entende que houve pelo menos 12,8 milhões de reais em desvios e, de alguma forma, talvez um dia seja cobrado isso, né? Condenados foram Vitório Piffer, ex-presidente, Pedro Fatato, ex-vice de Finanças e ex-vice de Futebol também, e agora o Emílio Marques também. O Emílio Marques, como é cidadão português, ele migrou, ele voltou para Portugal. Onde eu sei, está morando em Portugal. Não sei se seria o caso daí de o Ministério Público pedir a prisão dele em Portugal ou não sei como é que fica isso. Mas foi condenado aí e condenado por, segundo o Ministério Público, ter que pagar 607 mil reais também em indenização. E no total, no montante, mais de 12 milhões de reais foram, segundo o Ministério Público, desviados naquela gestão. Então a Operação Rebote segue, o Ministério Público segue investigando, segue indo atrás das pessoas que já foram condenadas, mais gente deve ser condenada ainda, mas o principal que fica é isso, o dano feito ao clube. 2016 ainda não chegou ao fim para o Inter, é incrível, mas é verdade, ainda não chegou ao fim e o Inter ainda sofre muito com os efeitos lá de 2016, tanto é assim que talvez muito das dívidas do clube pudesse ser evitadas não fosse aquela gestão. O clube, como eu digo, ainda vai sofrer muito com isso. Talvez grandes problemas financeiros de hoje decorram também daquele período. Mas, enfim, a informação é que Emílio Marques, terceiro dirigente do Inter, condenado naquele período, agora pelo Ministério Público também, e condenado a 10 anos e 6 meses de prisão, em princípio, em regime fechado, segundo a Zero Hora, ou seja, algo bastante grave para ver o dano que foi feito ao clube naquela época. Infelizmente, o Inter está pagando por isso. Relógio na tela, por o cara Marcinho Benfica, por gentileza, vamos falar de coisa boa, falar de futebol agora, mas antes deixa o like no vídeo e também te inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral, tá bueno? Vamos lá! Olha a força minha, vamos nessa. Bueno, agora é pensar só no Fluminense, né? Inter e Fluminense, nesta quarta-feira, 9h30 da noite, um jogo importantíssimo para o Inter. Uma vitória leva para os pênaltis, uma vitória mínima, e o Inter pode sim ganhar o Fluminense lá no Rio de Janeiro. O pacto foi feito para que o clube volte a vencer, para que a equipe volte a vencer, que se reestruture para segurar o Roger também, afinal de contas o Roger está perigando muito caso não passe na Copa do Brasil, além do Pix, né, que tem a CBF por fazer caso o Inter avance, o que todo mundo quer, evidentemente. É o Fluminense que tem desfalques, né, o Thiago Silva está fora, o Ignacio está fora também, o Silva está fora, e volta para o nosso regozijo, volta o René ao time. Então a gente sabe exatamente o caminho, basta agora o Inter voltar a ser o Inter daquele primeiro semestre, do Gauchão, do início do Brasileiro, também de alguns jogos da Libertadores. Precisa fazer um jogo de superação, porque o Inter que a gente viu nos últimos jogos contra a Vasco, contra o Fluminense, não é o Inter que a gente quer. Um Inter sonolento, um Inter que às vezes até parecia desinteressado no jogo. Isso não dá para acontecer mais. Tem que ser um Inter muito focado e tem que ser um time que vá para cima, afinal de contas. Ganhando de 1-0, leva para os pênaltis. 2-0, está classificado. Eu acredito na classificação. Agora, eu espero que o Inter volte a ser o Inter. Esse time dos dois últimos jogos, esse não dá para acreditar. Agora, o outro Inter, aquele Inter lá do Parque Central, ganhou do Bahia também, que foi ao Maracanã e quase ganhou do Flamengo, esse dá para acreditar. Esse Inter que a gente quer, e esse Inter é que eu estou apostando que vai a campo no Maracanã, no Maracanã amanhã contra o Fluminense. Uma classificação é muito possível, quem sabe, né? A gente mantém a esperança aí acesa para que o Inter consiga seguir adiante na Copa do Brasil, para pegar possivelmente o Bahia, que ganhou o jogo de ida contra o Retrô e deve confirmar a vaga também. Então,
Quem sabe mais um Inter Bahia aí pela Libertadores e agora pela Copa do Brasil. Tá vendo, turminha? Aguardo vocês na Band daqui a pouquinho também. Tchau, tchau.